Agora a gente volta aqui para o nosso giro de notícias. Terça-feira marcada por protestos no centro administrativo, mais especificamente em frente à governadoria. Pessoal, os servidores do Sindsaúde, né, os trabalhadores da saúde, servidores do Detran protestando contra o governo Fátima. E também prefeitos, né? Vários prefeitos vieram de vários pontos do estado, né, de várias cidades, vários municípios do interior e também fizeram um ato, uma mobilização em frente à governadoria. Prefeitos com uma extensa pauta de cobranças ao governo do estado em relação a repasses que estão atrasados. Hoje pela manhã, né, tivemos lá esse protesto. Quem está acompanhando o nosso programa pelo canal do YouTube e pela TV está vendo aí as imagens. Então, três protestos que na verdade se uniram ali em frente à governadoria, né? Não se uniram. Não se uniram porque as pautas eram diferentes, mas se aglomeraram de forma conjunta. Né? Foi uma coincidência. Então, Detran, Saúde e aí a manifestação dos prefeitos. Então, muitos prefeitos participando aí desse ato, uma extensa pauta de cobranças. Alan Cardim, porta-voz da FEMURNE, hoje pela manhã, inclusive, chegou a ler a lista de reivindicações dos prefeitos. Vamos colocar no ar, então, um trechinho, né, desse vídeo que Alan Cardim lê a pauta de reivindicações dos prefeitos. E teve, inclusive, já que não tem aí, a gente já vai ter babado. Tem esse vídeo, então, Então, eu vi também lá, que o prefeito Babá está aqui, vai falar conosco, né? Alguns sindicalistas reclamando de prefeitos cobrando o pagamento do piso dos professores, né? Até o prefeito de Mossoró foi chamado lá, uma sindicalista da saúde, falando bem forte lá contra o prefeito Alisson Bezerra. Então são situações por conta justamente desse protesto que foi simultâneo, né? As pautas são diferentes, mas os sindicalistas aproveitaram que tinha prefeito lá, né? Vamos cobrar aqui que os prefeitos possam cumprir também com suas obrigações. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse movimento dos prefeitos, né, que se reuniram em frente à governadoria, a gente conversa a partir de agora com o presidente da ANLAP, Associação dos Municípios das regiões Leste e Agreste, aqui em Potiguar, e também presidente do Consórcio Intermunicipal de Municípios, ex-presidente da FEMURNE e prefeito de São Tomé, Anteomar Pereira Babá. Prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Ana, mas só corrigindo. Da ANLAP é Fernando, de Espírito Santo. Eu sou presidente do consórcio, né? Consórcio. Porque a ANLAP hoje ela é dividido em duas. No consórcio, e são praticamente os mesmos municípios. Certo. Consórcio e ANLAP. Boa tarde, Ana, boa tarde, Túlio, boa tarde, Dani, boa tarde, Rudimar, e boa tarde a todos os ouvintes da 98. Bom, como é que como é que está sendo essa mobilização e por que essa mobilização dos prefeitos? Ao longo da semana, a FEMURNE fez uma convocação, um aviso de que haveria essa mobilização. Em contrapartida, o presidente da FEMURNE, a própria federação, estava tentando negociar com o prefeito boa parte dessa pauta, né, que foi levada ao conhecimento público, como, por exemplo, atraso no repasse de farmácia básica, de dívida do Estado, cobrança de ICMS, enfim, várias pautas que foram levadas. E, principalmente, a parte que cabe aos municípios da compensação que foi feita, né, da União, primeira parte da compensação que foi feita pela União para queda na arrecadação do ICMS dos combustíveis. Alguns veículos de comunicação chegaram a dizer que, como o governo estava negociando e atendendo parte da pauta, não haveria mais a necessidade da mobilização e que esse movimento seria mais político do que necessário, real. Então, por que essa mobilização de hoje? Primeiro, Ana, o governo, e acredito que o secretário Cadu foi muito infeliz quando ontem concedeu a entrevista dizendo que era um movimento da politicagem. Hoje nós tivemos ali mais de 130 prefeitos que votaram na governadora, que não votaram na governadora, de todos os partidos e de toda a região e do estado. E o que nós estamos querendo é nada mais nada menos dos recursos que são dos municípios. Essa compensação de 12, que já foi feito, de quase 50 milhões do combustível, era muito pequena. A principal que nós estamos buscando também é com a COSERN, que
a gente estima que 200 milhões já foram compensados entre o governo e a COSERN, e 50 milhões são dos municípios, não é? Como também a farmácia básica, que estamos atrasados aí, fora a que está na justiça, a questão da dívida ativa do IPVA, que a gente não recebeu nem um mês, como também a dívida ativa do ICMS, que está atrasado também, como também alguns municípios, a maioria também não receberam o transporte escolar. Então essas foram as principais pautas, pontos elencados na nossa mobilização. Dizer que não é uma mobilização apartidária, ela, como eu bem falei, tinha prefeito de todas as regiões, de todos os partidos, não é? E ninguém lá estava lá contra a governadora, mas sim contra a falta de repasse dos recursos que são dos municípios, que já foi compensado, que a gente, é como se, por exemplo, se a gente pegasse o dinheiro da Câmara, não repassasse no dia 20 e depois fosse parcelar em 5, 6 vezes. Será que os vereadores aceitariam isso? Ninguém aceita, porque os recursos são dos municípios. Prefeito, em relação à pauta, ela é absolutamente indiscutível, até porque todas essas reivindicações, elas não são pedidos, são situações constitucionais, inclusive, de repasse que o governo não fez. Isso aí é inquestionável. O que se questionou foi se os prefeitos consideram a FEMURNE representante da categoria e a FEMURNE negociou ponto a ponto com o governo, através da reunião que teve com o secretário de Fazenda, Cadu Xavier, qual era o efeito dessa mobilização de hoje? Túlio, a FEMURNE não negociou, e o presidente Luciano, inclusive, emitiu uma nota ontem, ele não negociou. Mas aquela ata ele próprio. A ata da reunião... Fui eu fiz a entrevista com o Cadu, né? A entrevista que o senhor citou foi feita por mim, publicada ontem na minha coluna do Novo Notícias. Na conversa com o Cadu, no primeiro momento, antes dessa entrevista que foi publicada, quando eu quis saber o resultado daquela reunião, ele me afirmou que tinha tido um entendimento com a FEMURNE, porque o governo tinha aceitado a proposta que foi feita pela federação. A federação apresentou uma proposta de dividir. Mas não foi verdade isso aí. Não é verdade? Não então, é verdade. O Luciano mentiu e Cadu tem na ata da... Quem disse isso, que houve uma proposta da FEMURNE nessa questão aí, está mentindo. Está na ata produzida pela própria federação. Mas não foi feito pela FEMURNE essa proposta. Inclusive eu estava na reunião. Mas a ata foi a FEMURNE que fez? Eu não vi a ata. Foi, porque foi a comunicação que me enviou. Inclusive eu estava na reunião com o secretário Cadu, né, surgiram alguns prefeitos que colocaram 6, outros disseram 5, mas aí depois que o secretário saiu, todos os prefeitos que estavam na reunião para deliberar sobre esse assunto disseram primeiro que não aceitariam em 5 meses. O município vai receber 10 mil, vai receber 2 mil por mês? Não aceitariam. Então ficou combinado para, na mobilização aqui, junto com os demais prefeitos, se tomar uma posição coletiva e não de um pequeno grupo. Então a FEMURNE não representa... Representa, mas naquele momento o presidente Luciano deve falar sobre isso. Nós convidamos o presidente Luciano também. E o presidente Luciano confirmou no grupo, inclusive, que não fez acordo com o governo. Então, o que está acontecendo? Tem um documento oficial. Oficial que foi encaminhado a mim pela comunicação da FEMURNE. Na ata está descrevendo tudo o que aconteceu na reunião. E nessa descrição afirma-se que o governo tinha proposto dividir o ICMS, os repasses, né, que estão sendo devidos pelo governo em 6 vezes. A FEMURNE pediu para que fossem em 5 vezes e o governo aceitou. Isso está na ata que foi divulgada, pelo menos para mim, foi repassada pela comunicação da própria FEMURNE. O presidente Luciano deve estar chegando, também fizemos o convite para que ele viesse hoje aqui falar sobre essa movimentação dos prefeitos. Agora, enquanto ele chega para esclarecer esse ponto, Dani, específico, né, que você questionou, eu queria saber como é que foi a mobilização, o ato hoje. O governo recebeu os prefeitos? Houve algum avanço aí nessas negociações? Não, eu quero só acrescentar, prefeito Babá, né, dentro dessa pergunta aí de Karina, vocês fizeram a mobilização para hoje, mas tinha agendado algum tipo de reunião com o governo? Alguma tentativa de audiência com a governadora ou com algum secretário? Essa parte aí ficou encarregado o presidente Luciano, né? Ficou encarregado de marcar essa pauta, levar a pauta, né, para discutir com o governo. Hoje? Não tinha marcado. Não. De marcar a reunião com o governo, que foi combinado no grupo até então, né? Eu não posso falar pelo presidente, porque eu não sou mais presidente. Não, ele deu entrevista hoje em uma outra emissora. Eu disse que o que foi combinado era que nós teríamos a mobilização e aqui ouvindo todos aqueles
prefeitos e prefeitas que aqui estavam, para a gente tomar uma decisão em conjunto. É tanto que foi tomada uma decisão lá, a governadora não foi nos receber, não sei se ela estava sabendo ou não. A secretária Virgínia estava para nos receber de 10 horas, e aí foi tirada uma comissão de 8 prefeitos, e nessa comissão nós ouvimos todos os prefeitos que ali estavam, e por unanimidade eles não aceitaram que essa comissão fosse recebida pela secretária. Só aceitaria se for recebido pela governadora. Então, nós fomos, eu inclusive estava na comissão, a gente foi lá na secretaria, na Control, falou com a secretária Virgínia, nos recebeu muito bem, mas fomos só comunicar a ela que nós só seríamos recebidos se fosse pela governadora. Mas como vocês queriam ser recebidos pela governadora se não marcaram? Não marcaram. O Luciano hoje, numa entrevista em outra emissora de rádio, afirmou que não tinha marcado nada. Não tem nenhuma tentativa, nenhum ofício pedindo um agendamento de reunião. Mas eu sendo governador, eu sendo prefeito da minha cidade, eu sabendo que tem mobilização, eu iria para a prefeitura e receberia. Eu receberia, ou ela não sabia, será? Vocês protestam primeiro para depois pedir para serem recebidos? Não, lá o protesto, não é um protesto, nós estávamos ali com uma mobilização, não era protestando não. Uma mobilização. Era uma mobilização. Prefeito Babá, boa tarde. Boa tarde. Agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Nesse cenário, né, entre a mobilização dos prefeitos, essa mobilização eu tenho acompanhado desde a semana passada, especialmente pelas redes sociais, no grupo dos prefeitos, existe um grupo da FEMURNE, onde os prefeitos estavam se mobilizando. Essa mobilização, ela foi previamente comunicada, inclusive pela FEMURNE ao governo. Isso. Correto? Correto, que ia ser na segunda-feira, e a governadora depois, na sexta-feira, decretou ponto facultativo, nós mudamos para terça-feira. Justamente para que a governadora pudesse receber. Exatamente. E hoje a governadora se recusou a receber os prefeitos e mandou os secretários, corretamente? Não se recusou. Não, ela não estava lá. Né? Ela não estava na governadoria. Ela se recusou ou não, mas não estava lá e foi tomada uma decisão, como eu falei aqui, de só ser recebido por ela. E se não for recebido, dia 9 já está marcada outra mobilização, se não for recebido durante esse período. A governadora estava, só para a gente pontuar aqui uma situação, porque a gente precisa tratar a coisa com a seriedade que o tema merece. A governadora está numa audiência com a ministra Rosa Weber, pelo que a gente soube. Exatamente. E os prefeitos foram para a governadoria sem marcar. O prefeito Babá está aqui dizendo que receberia. Receber é uma coisa, né? Mas eles foram sem marcar. Então não se trata aqui de dizer que se negou a receber porque eles não foram para ser recebidos, eles foram para fazer o protesto. A mobilização, sim, não foi para ser recebido. Para ser recebido é agora, se a FEMURNE, através, representando os prefeitos, mandar um ofício, marcar uma audiência e ela se negar a receber, aí é diferente. Prefeito no momento Babá, atual não houve negativa. Essa pauta dos prefeitos, ela não é uma pauta nova. Ou é uma pauta nova? Os prefeitos já manifestaram o interesse deles em solucionar essa questão junto ao governo do estado. Isso é novidade ou é uma pauta antiga? É antiga. Desde quando eu estava presidente, que o governo sempre faz grupo de trabalho, Ana também testemunha disso, faz grupo de trabalho, mas não resolve nada, não chega nada de resolução para os municípios. Você vê agora na Paraíba, o governo do estado, né, agora em agosto, vai ajudar os municípios, né, que estão passando por dificuldade. Você chega no município daquele 006, recebe 5, 6, 8 milhões de investimento, fundo a fundo, né, de convênio do governo do estado para com os municípios. E aqui, o que é dos municípios, a parte que pertence aos municípios, o governo não repassa. A gente não está pedindo dinheiro extra, não. A gente não está pedindo reajuste, não. A gente está querendo só o que é de direito dos municípios. Deixa eu chamar agora o trechinho do vídeo, quando o porta-voz da FEMURNE, da Federação dos Municípios, faz a leitura, né, da pauta de reivindicações nesse movimento dos prefeitos que foi realizado hoje pela manhã em frente à governadoria. Vamos lá, minha gente. Em primeiro lugar, obrigado pela humildade e por deixar a gente falar a nossa pauta, que se vocês ouvirem com calma agora, vocês vão ver que é para todos, é para os municípios, são ações constitucionais que nos é cabida, né? Nós não estamos aqui reivindicando nada mais do que a lei, do que a Constituição pauta aos municípios. É isso, gente. Então vamos lá. Por que os prefeitos estão aqui hoje? A gente está lutando pela compensação da Lei Complementar 194 de 2022. O GOV-RN, na ação homologada pelo STF frente ao governo federal, ficou com crédito de aproximadamente 270 milhões.
e até junho fez uso de aproximadamente 50 milhões, onde 25% do valor pertence aos municípios, que resulta em aproximadamente 12,6 milhões. Vejam, constitucional. Compensação da COSERN. Os municípios não conhecem o valor utilizado, há indícios de que parte que lhes cabe será algo em torno de 50 milhões. Constitucional. IPVA, dívida ativa do Estado, não conhece o valor individual de cada município. Vejam, constitucional. Dívida ativa do ICMS. A FEMURNE não tem acesso ao montante dos créditos que o GOV-RN arrecada. Quando eu falo a FEMURNE, são todos os municípios. Constitucional. Farmácia básica, janeiro, fevereiro, março e abril, resulta em aproximadamente 2,8 milhões. Farmácia básica que todos nós usamos. É isso. Pautas constitucionais, de forma ordeira, pacífica. Prefeitos vieram de todos os cantos da RN aqui longe, enfrentaram viagem aqui justamente para, de forma pacífica, lutar pelo que é nosso. Lutar pelo que constitucionalmente é nosso. Ok? A gente não está aqui para atrapalhar de maneira alguma. Pois é, tá aí a pauta dos prefeitos. E aí, depois dessa declaração, né, do porta-voz da FEMURNE lá na mobilização, eu vou questionar aqui ao prefeito Babá. Além do governo estar se apropriando desses recursos que pertencem aos municípios, está faltando transparência? Porque o que eu vi ali da leitura é os municípios sequer sabem, né, qual é o montante da dívida, porque o governo não disponibiliza os números. É isso, prefeito? Isso também ocorre. Nós não temos acesso. Inclusive, quando eu estava presidente ainda, eu solicitei a Secretaria de Tributação dados da arrecadação, né, que a gente não tinha oficialmente. E até antes de eu sair não tinha recebido esses dados. Essa questão do IPVA, da dívida ativa, o secretário Cadu nos informou que está sendo difícil o Estado individualizar a dívida ativa lá, porque é por placa. Se a placa é de São Tomé, 50% fica no município, 50% fica com o Estado. Então, cada município tem vários carros. Então, eles estavam, segundo ele, nessa dificuldade, mas já faz mais de um ano, com a tecnologia que temos hoje, eu acredito que isso já era, se quisesse resolver, já tinha sido resolvido. Prefeito, isso que eu queria falar. Eu queria falar justamente sobre isso, Dani, porque o secretário aí da FEMURNE, né, fez essa leitura, e eu vou repetir, a questão da pauta é absolutamente indiscutível, mas está havendo aí uma confusão em relação a isso, porque fala como uma novidade, e a ata diz o seguinte: iniciando os trabalhos, o presidente da FEMURNE, Luciano Santos, questionou sobre o repasse aos municípios referente ao acordo de compensação, aí fala da lei e tal. Registrou que propôs efetuar o pagamento dos repasses de 12 milhões ao longo de 6 meses, mas logo depois acatou a sugestão de 5 meses para pagar as compensações. Foram encaminhadas planilhas de débitos e repasses individualizados dos municípios. Em seguida, o presidente da FEMURNE, Luciano Santos, questionou acerca dos débitos referentes à farmácia básica, ou seja, o outro ponto que foi colocado. Quanto a esse questionamento, o secretário da Fazenda propôs o pagamento no mesmo mês de parcela corrente e uma parcela atrasada até dezembro de 22, cumprindo o pagamento de 12 parcelas em 2023. O presidente da FEMURNE reiterou os pleitos contidos no ofício tal. O secretário registrou que, a respeito do pedido de informação sobre a arrecadação da dívida ativa mensal de IPVA dos municípios, será encaminhado para a FEMURNE no mês de julho de 2003, ainda este mês, né? Na oportunidade, o presidente da FEMURNE reivindicou a regulação e as informações sobre o Programa Estadual de Transporte dos Municípios, o PETERN, tendo em vista o montante dos municípios. O secretário de Fazenda compartilhou a planilha dos atrasados e se comprometeu a discutir internamente para estabelecer uma proposta de pagamento. Por último, o presidente da FEMURNE reivindicou o pagamento aos municípios de sua cota parte com relação à compensação dos créditos presumidos efetuados entre o Estado e a COSERN. Sobre essa questão, o secretário da Fazenda e a secretária de Gestão e Projetos Especiais afirmaram discutir internamente a fim de repassar o posicionamento do governo na próxima reunião. Ou seja, de fato, todos os assuntos foram tratados na pauta do... E negociados. Né? E já com propostas para uma próxima reunião marcada já, inclusive, né? Aí, a minha questão, prefeito, você pode até depois responder a essa questão que foi colocada por Túlio, né? Apresentada aí a ata da própria FEMURNE. Mas quantos prefeitos exatamente participaram? O senhor tem a lista dos prefeitos que estavam hoje na governadoria? Eu não peguei esse número, mas
tinha lá uma assinatura, eu não tenho dúvida que mais de 130, em torno de 140 prefeitos estavam presentes, muitos prefeitos. Tem cerca de 50. Tem muito mais. Cerca de 130 prefeitos, inclusive eu estive lá na manhã Eu não de tenho- hoje, Mas né? tem a lista? Eu acompanhei, Tem a lista, sim. eu Tem a acompanhei lista, o todo mundo estava movimento. assinando. Babá, e eu vi que você fazia parte da comissão, né? A comissão hoje, que estava lá composta inclusive pelo prefeito Alisson de Mossoró, eu vi o prefeito Hudson de Santana do Seridó. Quem são os outros prefeitos que fazem parte da comissão? Estava lá o prefeito, além do que você falou, o prefeito Zé Augusto de Porto Alegre, o prefeito Alberone de Encanto, a prefeita Mariana de Pau dos Ferros, o prefeito Serginho de Serra Negra do Norte, o prefeito Ivanildinho de Santa Cruz e o prefeito Luciano, 9, eram Certo. 9. Os 9 O deputado Benes prefeitos, também estava acompanhando a gente. os 9 prefeitos que representam os municípios E o prefeito Fernando Teixeira também de Espírito Santo. convencionaram que não aceitaram essa proposta do governo, mesmo ela sendo divulgada pela FEMURNE. Mas No não, grupo, não só essa comissão, no grupo dos prefeitos, né? A grande maioria, se não todos, não aceitavam dividir. Nesse caso, estavam falando só desses 12 milhões e meio dos municípios. Não aceitavam dividir em 5 meses. Porque tem município que vai receber 8 mil. Se ele vai dividir em 5 meses, vai receber pouco mais de R$1.000 por mês. Vai resolver o que no município? Isso ficou bem claro. Então a FEMUR não está mais falando em nome dos prefeitos. Está sim. O presidente Luciano não está aqui, o presidente Luciano botou do grupo isso, que não tinha fechado acordo com o governo. A ata diz outra coisa, acabei de ler aqui. Eu tô dizendo o que o presidente falou, né? Disse depois ele que fala divulgou a oficialmente. ata, né? Mas é estranho, parece que há aí uma Mas- completa Mas falta enfim, de comunicação o que está aí. posto é isso, né? Esperamos ser recebido pela governadora. E se É não a for- comissão ou a é comissão, todo mundo? comissão. Foi tirada uma comissão lá. Foi criada a comissão Foi dos criada uma prefeitos, comissão né? para ser recebido de 8 ou 9 Hoje foi prefeitos. criada essa comissão? Foi criada hoje essa comissão. Essa mesma comissão que o senhor citou Isso, agora, com isso. esses prefeitos? Exatamente, para eles poderem ser recebidos pela governadora para tratar dessa pauta e passar a proposta que foi tirada por todos que ali estavam, por Era unanimidade. mais fácil ter pedido em ofício antes dessa Dani, mobilização. Uma reunião com a governadora e caso ela se recusasse a receber, aí sim vocês fariam a mobilização. Mas agora, prefeito, né? Não era mais fácil, já passou. Agora essa comissão foi formada hoje. A FEMURNE vai solicitar. Vai, o presidente Luciano já audiência com a governadora? saiu, hoje à tarde já vai fazer um ofício solicitando, encaminhando a comissão e solicitando a audiência com a governadora. E qual é a proposta que os prefeitos pretendem levar para essa audiência com a governadora? Além das cobranças que a gente já tem aqui, né? Que a gente já tem conhecimento. Tem alguma proposta específica? Assim, Especificamente no caso que ele fala que não aceitaria Não aceita ser nas 5 dividir, parcelas, pois é. qual é a proposta oficial então? E outra coisa, e também tem que estar no meio a parte da COSERN. Também não vão negociar só a parte São da dívida 50 ativa. milhões. São 50 milhões. Aproximadamente. Exatamente. E a proposta dos municípios é no máximo em 2 vezes esse parcelamento. Os prefeitos têm informação de que esse dinheiro já foi compensado para o Estado. Já foi compensado para o Estado. O Estado já se apropriou desse dinheiro, que não é dele, que são dos municípios. Caso essa negociação não avance. Inclusive tem prefeitos aí sugerindo, inclusive, que se faça uma representação junto ao TCE, para mostrar que o Estado se apropriou de um dinheiro dos municípios. Pretende-se judicializar alguma questão, caso o Estado não faça os repasses que são devidos? Nós vamos aguardar essa reunião. Estamos conversando aqui com o Tomar uma prefeito Antelmar Pereira, o Babá Pereira, prefeito da cidade de São Tomé. Presidente do consórcio intermunicipal, ex-presidente da FEMURNE. A gente está aguardando ainda o presidente da FEMURNE, Luciano Santos. Eu recebi aqui a informação de Daniel Cabral, né, que é o assessor de Ele estava comunicação, concedendo entrevistas lá na secretário, governadoria, né? de comunicação, e ele confirma que não houve comunicação ao governo, não houve pedido de reunião por parte da FEMURNE, nem dos prefeitos, para uma reunião com a governadora, pessoalmente com a governadora. Eu não consigo compreender ainda por que primeiro se faz uma mobilização, um protesto, com todas as pautas tendo sido negociadas numa reunião diretamente com o secretário da Fazenda e com a secretária de Planejamento. Nesta reunião, segundo a ata da própria FEMURNE, foi aceita a proposta apresentada pela federação ao governo e os outros pontos foram todos negociados, já pré-negociados e debatidos já com propostas apresentadas de pagamento e também com marcação de uma reunião
reunião, de uma próxima reunião já para apresentar 100% das reivindicações. Bom, eu ainda não consegui compreender, prefeito, o motivo da mobilização. É porque, Dani, você não é prefeita, o pessoal não está na sua porta todo dia lá, esperando pagamento, esperando que o município resolva os problemas de cada cidadão, de cada secretaria, sem você ter o recurso, e os recursos estão sendo tirados, né, de você para usar para outros fins. Mas por que vocês não protestaram quando, durante o governo Bolsonaro, por exemplo, o ICMS foi cortado, né, uma grande parte, vocês não fizeram mobilização alguma, não houve essa reclamação que o senhor está dizendo agora, por exemplo? O ICMS ele não foi cortado, ele houve um incentivo em um imposto federal, mas com isso não diminuiu a arrecadação dos estados com relação com o ICMS. Aumentou agora, por que foi que aumentou agora? Porque o Estado aumentou a alíquota de 18% para 20%, 2% a mais. Bom, se vocês estão cobrando a compensação é porque foi retirado. Prefeito. Estão cobrando a compensação, realmente foi retirado. Eu estou dizendo, Túlio, que não houve queda. Porque vendeu muito mais do que se vendia se o preço do combustível fosse outro, entendeu? Mas vocês perderam, vocês estão cobrando justamente o repasse do que nós não foi compensação. Nós não perdemos, talvez deixamos de ganhar. Prefeito, como é que está a situação dos municípios atualmente? Né? Os prefeitos... Os municípios, tem município aí que já está atrasando, inclusive, folha de pagamento. Esses 7 meses, né, dessa gestão que aí está, diferentemente da outra gestão, os municípios estão com séria dificuldade. Tem município que tinha 4, 5, 6 milhões em caixa em dezembro, quando agora está tendo séria dificuldade. Principalmente para honrar os compromissos com a saúde, porque depois da pandemia a saúde ela continuou cara do mesmo jeito, não é? Com a educação também, os municípios com a educação. Então tem município aí que está passando por sérias dificuldades, prefeitos que entraram há 2 anos atrás, né? 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio, e não tinha passado ainda por dificuldades que estão passando agora. Então por isso tão necessário que esses repasses realmente sejam feitos. Com certeza. Prefeito Antelmar Pereira, muito obrigada pela participação hoje aqui no 12 em Ponto 98, trazendo informações, né? E a gente vai... Só perguntar aqui uma situação em relação à lista, porque uma jornalista que está lá no centro administrativo disse que viu uma lista com 89 prefeitos. Tinham várias listas sendo assinadas, várias folhas. Deve ter algum oficial. Eu cheguei a ver um. Mas é porque tem um que parece estar contando vice-prefeito, está contando... Tem que ver aí direitinho. Não, mas eu não tenho dúvida que tinha mais de 120 prefeitos. Obrigada, prefeito, pela sua participação hoje aqui no 12 em Ponto 98. A gente continua acompanhando essa situação. Eu que agradeço. Né, marcação, quando tiverem notícias sobre marcação, agendamento, né, entre prefeitos, federação e governo do estado, por favor, nos informem, que a gente vai continuar acompanhando aqui toda a mobilização dos prefeitos. Obrigado, abraço a todos. O prefeito já tem que ir mesmo? 13 horas. Eu queria perguntar só mais uma coisa. O que é que o senhor acha da ausência, por exemplo, do prefeito Natal Álvaro Dias, né, nessa mobilização? E também declaração de alguns prefeitos que afirmaram se tratar de uma mobilização politiqueira, né? Houve alguma manifestação de alguns prefeitos a respeito. Eu acho que o prefeito Álvaro Dias, ele falhou feio, né? Ele não está presente, então ele não está precisando dos recursos, né? Aquele município que estavam prezando estavam ali. Aquele prefeito, foi só um que eu vi, que deu uma declaração dizendo que, eu acho que ele foi mal orientado, né? Ele não entendeu, porque eu acredito que o prefeito, independente de cor partidária, aquele prefeito que não defendeu o seu município em detrimento de um estado, em detrimento de um outro governo, então eu acho que ele não merece estar prefeito da sua cidade, porque eu jamais, até eu disse, poderia ser um maior amigo meu, aliado meu, governador. Se ele não tivesse repassando os recursos do meu município, eu estaria brigando da mesma forma, porque eu tenho que defender o município ao qual estou prefeito, eu tenho que defender aquele recurso para que ele chegue lá na ponta, para que eu possa atender a necessidade da população que mora lá no meu município, não é isso? Então, eu não entendo, acho que esse prefeito deve ter sido mal orientado a dizer isso. E com relação ao prefeito de Natal, mais uma vez, eu acho que ele foi também mal orientado, então não está precisando de recursos, ele deveria estar ali com a gente, né? Eu acredito que Natal é o município que mais pede, que mais tem dinheiro para receber, né? E a gente está trabalhando para ele nesse caso também, né? Ok, obrigada, prefeito. Obrigada, prefeito.